1992, eu recém estava começando a fazer alguma coisa profissionalmente e ele já estava fazendo um monte de coisa profissional, fazia um bom tempo. E ele havia recebido esse compadre que eu estou contando esse caos aqui para vocês, um grande músico brasileiro, um grande músico da Bossa Nova, que veio a Curitiba, na capital do Paraná, para fazer um show. E naquela época, meus amigos, para vocês entenderem do que é que eu estou falando, hoje em dia, você entra para comprar um pão numa padaria, tem 17 mil tipos de pão, é uma confusão de pão que você nem sabe ao certo que pão é. E havia uma época que você entrava numa padaria para comprar um pão, e pão é pão. Havia só o pão, tá ali tudo bem definido, ó. Tá aqui o pão, toma o pão, pronto. Não tem nenhuma confusão, não se sabe, não fica essa confusão toda, sabe? E naquela época, quando fazia calor, fazia calor. Quando era época de frio, fazia frio mesmo. Não tinha essa confusão de que na época de frio às vezes fica quente, daí esfria, daí chove, daí a temperatura ninguém sabe ao certo o que vai acontecer no dia de hoje e tal. É uma bagunça hoje em dia que eu vou te dizer, mas naquela época, quando se dizia que vai fazer frio em Curitiba, o pessoal ficava muito assustado. Agora pense num músico que tem que usar ali toda essa mobilidade de dedos e tudo. O frio atrapalha bastante. E Carlos Lyra, nós não estamos falando de qualquer um, Carlos Lyra vinha à cidade para tocar o seu show, o seu violão, cantar e encantar uma plateia, mas estava muito frio em Curitiba. Frio demais. Estava tão frio que ele pediu aquecedor e trouxeram 2 aquecedores. E não deu conta, ele pediu mais aquecedor e não dava conta e o povo ia trazendo aquecedor. Parece que fizeram assim uma barreira, uma fogueira assim em volta dele, que é para poder fazer com que o show acontecesse. E aconteceu de fato. Com ele tinha um jovem produtor que é um apaixonado por música e que virou compositor e que hoje a gente tem a sorte de ter ele aqui para contar um pouco para a gente como é que foi esse episódio dessa fogueira aquecendo o Carlos Lyra no Sesc da Esquina, esse teatro famoso em Curitiba, e também falar um pouco das suas composições, e a gente vai conhecer ele hoje, porque o caos é o seguinte, recebe Cidail César. Valeu. É, compadre. Valeu. É bonito, hein? O Carlos Lyra é o seguinte, na verdade, todo show lá, quando acontecia no teatro, você tem a passagem de som, né, antes. Aí estava um frio, né? Como se falou, né? Curitiba nessa época esfriava muito, né? Hoje a mudança climática hoje já mudou muito. E eu me lembro que o Carlos Lyra foi passar o som, o show era 8 horas, 8h30, ele foi passar o som ali por 7. E aí nós colocamos, já tinha 2 aquecedores lá, né? Do lado lá para dar uma esquentada. E aí ele foi passar o som e estava sentindo muito frio. Aí ele pediu mais aquecedor, cara. Nós tivemos que correr, cara. Acho que pegamos uns 6 ou 7 aquecedores. Aliás, o palco ficou com uns 6 ou 7 aquecedores na frente. Foi engraçado, né? Mas daí ele fez o show, né? Mas muito frio, estava muito frio. Nossa, mas foi interessante a experiência. Você salvou o músico, hein? Você salvou o músico. Você já tocava naquela época? Já, na verdade eu comecei tocando aos 15, 16 anos numa banda lá no Boqueirão, os Psicodélicos. Depois eu fui convidado pelos Brasinhas, daí os Brasinhas tocavam no Gorilândia, Canal 6, Ponto 6, Capitão Furacão. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiz letras, e aí voltei, e aí me aproximei dos poetas Roberto Prado, Marcos Prado, Trindade, o Adriano Sátiro, Oswaldo Rios também. Aí começamos a fazer parcerias usando a poesia com música. Aí eu comecei mesmo como compositor, aí na década de 80, 81 eu comecei, daí trabalhando com poesias com o Roberto Prado, o primeiro compositor. Depois vim até hoje fazendo música, né? Uhum. Você é um compositor, exatamente. Então. Mas dá para dizer que você é um poeta também, né? Não, escrever eu tentei, mas não é a minha praia. O meu lance é mais musical. Eu gosto de fazer melodias, né? Em cima. Foi ali que eu comecei com o Roberto Prado, Antônio Tadeu Tchaikovsky, o Ronald Magalhães, Adriano Sátiro, toda essa turma aí de poetas. Que no Rio de Janeiro eu fiz literatura, né? Eu fiz letras.
E eu era apaixonado por leitura, entendeu? Então aí com a música e a letra. Então eu casei essas duas coisas. Entendi. Mas você funciona mais no sentido de poder ouvir uma melodia diferente, criar uma melodia, e depois, quem sabe, essa melodia mereça ter uma letra para falar sobre o que você está vendo musicalmente aí, ou imaginando, né? Porque na verdade é o seguinte, Richard, eu, por exemplo, a música, as letras da MPB, se você pegar, elas, grande parte, elas são meio lugar comum, entendeu? Então eu era fascinado mais por letras que tinham um viés poético, entendeu? Então, o que me deu sustentação foi esses poetas aqui de Curitiba, o Roberto Prado, Marcos Prado, Tadeu, o Ronald de Magalhães. Então isso me fascinou, entendeu? Para caprichar mais na letra. Hoje eu estou fazendo música com o Retamoso. Nós fizemos quase 200 músicas, né? Também. E essa que eu vou cantar é a letra dele. Essa que você está engatilhada aí? Esse aí que é A Noite Sem Fim, o Negrinho do Pastoreio. Um shot. A gente fica curioso aqui, quando a pessoa fala que vai tocar um negócio, a gente já para tudo, entendeu? Vamos ouvir, né? Então, se você puder tocar pra gente... Lá vem ele na estrada fora, no escuro sem fim da noite mais negra, num trote de um cavalo sem espora. E quando a madrugada não chega, noite adentro ele não se entrega. E lá vai ele na estrada que ignora, na esperança de uma vela acesa, na mão de uma criança. Negrinho do pastoreio, na estrada de onde veio na noite negra sem fim. Veio na minha cabeça que teu nome é Serafim. Negrinho do pastoreio, na estrada de onde veio na noite negra sem fim. Veio na minha cabeça que teu nome é Serafim. Quem espera sempre alcança, uma luz para sempre é uma surpresa, uma lembrança. É a noite negra sem fim que chora. Lá foi ele indo embora, num potro negro em pelo. Negrinho do pastoreio, na estrada de onde veio na noite negra sem fim. Veio na minha cabeça que teu nome é Serafim. O negrinho pelado sem arreio, sem nada no corpo, bem assim como veio, pingando e brotando luzes, iluminando o pastoreio. Negrinho do pastoreio, na estrada de onde veio na noite negra sem fim. Veio na minha cabeça que teu nome é Serafim, que teu nome é Serafim, que teu nome é Serafim. Que beleza! Você veio bem acompanhado aí. Pô, mas o Joãozinho aí é fera, né? O Joãozinho, só para quem não sabe, o Joãozinho faz parte do grupo, é um dos que acompanha o Choro e Seresta na praça lá, né? Então ele é o coordenador do grupo, um defensor incansável do choro aí. É um cara... E quando que acontece na praça, João? Todo domingo, 10h30, meio-dia. Todo domingo. Qual praça que é mesmo aqui em Curitiba? Aqui em cima ali do Lago da Ordem, ali, tem aquele palco ali. Sim, tem ali um banquinho e tal, né? Bem, entendi. Apenas 52 anos aí.
Oh, faz Show um de tempo, Seresta, hein? eles eram um grupo, ele nasceu em 70. 70. É desde 70. sim. E o pessoal foi falecendo, né? E o Joãozinho é um cara que acompanha todo esse processo dessa mudança, e ele está com uma geração nova de choro lá tocando. Entendeu? É, terceira geração de chorões agora de Curitiba. Que bonito. Tá bonito. Uma hora vão vir aqui, hein? Eu acho que é interessante. Seria o ideal. Ah, sim. Pra sair por aqui. Depois eu reforço o convite, a gente combina tudo direitinho ali. Ô, Cidail, bom. bonita essa música, né, rapaz? O Retamoso, eu não sei se você conhece o Retamoso, Conheço. ele é um cara sensacional, ele trabalha em várias frentes, música, teatro, artes plásticas, e a gente começou a fazer essa parceria em 2019, e ele faz umas letras sensacionais, viu? E ele, você vê, um cara meio com viés meio roqueiro, e consegue fazer uma música dessa do Negrinho do Passarinho, que é uma coisa bem regional, né? Ele é um cara sensacional, rapaz. Eu acho que o Retamoso, ele mantém uma mente muito aberta, assim, né? No sentido mesmo de estar com o que é natural e mais forte da mente humana, que é ser criativo, né? Sim, exatamente. E eu acho que todo mundo pode ter isso, de ser Exatamente. criativo, né? Criativo na cozinha, na música, no canto, ou criativo num passeio, na viagem com a família e tal. Eu acho que é uma coisa importante, não é? Isso aí, ele tem um lance gozado, você veja bem, é a intuição. Por isso que eu me identifiquei muito com ele, porque de um olhar ali, ele começa a escrever uma letra. Um dia eu estava andando ali na Vicente Machado, tinha um Quero-Quero. Ele fotografou o Quero-Quero, em seguida ele fez a letra já, em cima do Quero-Quero, aquele pássaro, né? Uhum. Então ele em cima da... Então ele dá essa ideia de que você falou, qualquer um pode fazer uma criação, entendeu? Assim, então não tem aquela divinização de que o cara tem que... Qualquer coisa da letra, entendeu? Sim, é Isso verdade. e ele trabalha muito nisso, né? No inusitado, assim. A gente precisa se acostumar, eu acho, a olhar para o nosso entorno, para ver o Exatamente. que está acontecendo em nosso redor. Exatamente. E hoje em dia a gente tem muito costume de estar olhando muito para uma tela, assim, sabe? E mesmo eu vejo as pessoas caminhando na rua e ainda olhando para essa tela, mas não se percebendo Sim, ou percebendo o que está acontecendo Sim. no círculo, no nosso instante. Exatamente, o olhar ali do lado, você sai uma letra, uma ideia, né? Né? Sim. Acho que todo mundo pode caminhar nisso aí, fazer uma criação, né? É verdade. Ó, o pessoal aqui, ele já sabe, né? Uma hora tem que dar uma pega. Eu pego mais um golpe de café, ela pega mais um golpe de café, rapaz. Avisa o pessoal que a conversa tá boa aqui, rapaz. Volta. A gente vai fazer um intervalinho rápido, entendeu? Vamos sair daqui ouvindo uma música boa que a gente tá ouvindo. Mas é o tempo de você pegar um café e voltar para continuar com a gente aqui, tá bom? Cidail César, aqui no Caos é o seguinte. Sapec lá, violeiro! Andei de boteco em boteco, procurando som, um barulho, um eco. Andei de boteco em boteco, procurando som, um barulho, um eco. Olhei pelas janelas, só ouvi os poetas mortos no fundo do beco, no fundo do beco, no fundo do beco. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha o top completa, cooktop o top, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir o top, acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador o top 2 em 1, painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Um frio na barriga, um calor do teu umbigo, um toque da tua língua, boca a boca com uma amiga. Para o só de um amigo. Tô com fome de carinho, tô com fome de amor, tô com sede de carinho, tô com sede de amor. Carinho é baratinho o teu carinho. Tô com fome de amor, tô com fome de carinho, tô com sede de carinho, tô com sede de amor.
Carinho é baratinho o teu carinho. Pra fazer amor, cada um tem o seu jeito. Amor é sempre amor, amor é sempre conceito. Para, amor é sempre conceito. Tô com fome de carinho, tô com fome de amor. Tô com sede de carinho, tô com sede de amor. Carinho é baratinho o teu carinho. Tô com fome de carinho, tô com fome de amor. Tô com sede de carinho, tô com sede de amor. Carinho é baratinho o teu carinho. Um frio na barriga, o calor do teu umbigo. Um toque da tua língua, boca a boca com amiga. Para, o só de um amigo. Tô com fome de carinho, tô com fome de amor. Tô com sede de carinho, tô com sede de amor. Carinho é baratinho o teu carinho. Tô com fome de carinho, tô com fome de amor. Tô com sede de carinho, tô com sede de amor. Carinho é baratinho o teu carinho. Pra fazer amor, cada um tem o seu jeito. Amor é sempre amor, amor é sempre conceito. Para, amor é sempre conceito. Tô com fome de carinho, tô com fome de amor. Tô com sede de carinho, tô com sede de amor. Carinho é baratinho o teu carinho. Tô com fome de carinho, tô com fome de amor. Tô com sede de carinho, tô com sede de amor. Carinho é baratinho o teu carinho. Que beleza! É isso aí. É, gente, nós estamos trocando uma conversa boa aqui com o Cidail, acompanhado pelo Joãozinho ali no pandeiro, tá bonito demais. Cidail, eu sempre valorizo uma pessoa, qualquer pessoa, sabe? Que se dá o trabalho de pegar um instrumento, cantar, fazer a música própria, né? Movimentar, assim. Antigamente a gente tinha isso mais, eu acho, de as pessoas se reunirem em torno, vamos ouvir o que o poeta está fazendo, vamos ouvir o que o rapaz trouxe para cantar pra gente e tal. E hoje em dia a gente tem muito esse recurso de celular e tal, de ver coisas muito prontas, assim, né? Mas fazer, compor, criar uma coisa nova é algo muito importante na vida, né? É, exatamente. Eu acho que mudou muito, né? Esse dia eu estava conversando com um amigo, porque antigamente você tinha, por exemplo, hoje está acontecendo muito show nos bares, né? Coisa que antigamente era diferente. Por exemplo, eu lembro do Si-bemol, cirandeiro, ela se reunia ali, era uma coisa meio espontânea, sabe? Tinha uma espontaneidade muito grande. Hoje virou, todos os bares estão pagando cachê, né? Lógico, é importante isso, né, para o músico. Mas essa naturalidade, espontaneidade que você falou, perdeu-se um pouco. De mostrar a música no bar, é difícil, não se faz mais isso, entendeu? Você se reunia, mostrava uma música, ou fazia até no bar uma letra, uma música. Então, acho que mudou muito, né? Entendeu? Acho que perdeu-se muito isso, essa essência do encontro no bar para tocar mesmo sem compromisso, assim, muito profissional, entendeu? Esse se perdeu muito, né? Ou mesmo até de você trazer uma coisa nova, assim, né? Sim. As pessoas têm se acostumado muito a ver o que já está acontecendo, já está na rádio, já está na TV e tal, e aí eu não consigo mais ter um ouvido preparado para ouvir com curiosidade uma coisa nova, né? Sim. Inventei um negócio aqui, toca aí, vamos ouvir isso aí. E eu me apurar para poder ouvir uma música diferente. Né? Exato. E outra coisa também que está acontecendo, essa exposição, né, da internet, por exemplo, hoje todo mundo quer fazer sucesso ali na Instagram. Você vê ali, o cara não tem mais aquela preocupação de fazer um troço mais com um peso, né? Um estudo um pouquinho melhor, né? Então perdeu-se muito, né? Porque hoje qualquer um, daqui a pouco tem milhões de acessos. Às vezes o cara faz uma musiquinha lá de 2 acordes e tem milhões de acessos, né? E às vezes um trabalho. Aí eu vejo lá o Ginga lá, por exemplo, que é um violonista lá, às vezes eu olho lá as visualizações lá que ele faz e é pouco. O Ginga é um gênio do violão, né? Sim. E aí você vê lá um pop, assim, às vezes até bonzinho, tem milhões de acessos, né? Então se perdeu muito. A pessoa não tem paciência, por exemplo, para ouvir um Ginga, por exemplo, que é uma música. Então, eu acho que está esse problema também da internet. É boa e é ruim ao mesmo tempo, né? Você tem que saber filtrar, né? Sim. Então, é isso aí. E o que você tem feito ultimamente? Na verdade, eu comecei a parceria com o Retamoso, que eu fiz com o Ronald Magalhães, com o Roberto Prado, bastante trabalho com eles. Daí, em 2019, eu comecei a trabalhar com o Retamoso e estamos até hoje fazendo música, né? Continuamos. Agora eu acabei de gravar
7 músicas que vai para o Spotify. Agora eu gravei lá no Passo da Liberdade, foram 7 músicas que eu gravei. Então vai tudo para o Spotify, porque o CD acabou, né? Eu gravei, na verdade, uns 6 CDs, né? O CD acabou praticamente, né? Uhum. Então, mas então, basicamente, eu estou agora com a cabeça nessas músicas que eu vou colocar no Spotify. Parcerias com o Retamoso e com o Solda, entendeu? Com os dois aí, que são dois compositores aqui, letristas, aliás, né? Aliás, o Solda é cartunista, mas ele é um grande poeta, né? Uhum. E muito bom. É da geração do Leminski, né? Sim. Junto com o Retamoso lá, então, da parte de publicidade que eles faziam muito, né? Eram muito bons. Sim. Então, é isso aí que estamos fazendo, né? Então, quer dizer, eu e qualquer um que tiver aí curioso para ouvir um pouco mais do Cidail, tem que ir no Spotify. O Spotify está lá meus CD todos lá, os 5, 6 CDs que estão lá. E agora eu vou colocar essas músicas que eu gravei agora no Passo da Liberdade. E no YouTube também tá, meus CDs também lá no YouTube, lá, entendeu? Inclusive participou desse CD a Eliane Bastos, né, ela está morando na Grécia, ela também gravou 2 músicas, o Oswaldo Rios gravou uma, e o Diego Favetti adora Urban, que também eu acho que que se pode trazer aqui no programa, que são ótimos. Eles gravaram uma, mas já tinham gravado uma outra minha, entendeu? Então, participação deles, Joãozinho também está participando. Então, basicamente, isso aí, entendeu? É isso aí. Olha, eu vou dizer uma coisa, Cidail. A gente tem um prazer de receber o Cidail aqui. Calma que não terminou nada ainda, nós ainda conversando aqui, entendeu? Mas nós estamos com o homem mais engajado que eu já vi, com artistas. Olha, você trouxe para cá vários nomes, assim, né? De artistas incríveis, assim, de Curitiba e tal, né? Você é um cara bem Na verdade... relacionado, né? Na verdade é o seguinte, eu sempre falo o seguinte, se eu for analisar hoje, eu estou com 73 anos, né? Quer dizer, o sonho de fazer música, pelo menos eu estou satisfeito, entendeu? Que desde 15, 16 anos, quando eu comecei a ouvir Jovem Guarda lá, eu falei, putz, é coisa de louco a música, né? E eu vim fazendo até hoje e eu estou satisfeito, né? Quer dizer, o caminho que eu tomei, eu acho que o saldo é positivo, né? Eu acho que consegui melhorar bastante a composição, né? Porque você vai melhorando, né? Tem cara, por exemplo, que já nasce, por exemplo, já fazendo cobra aos 20 anos com a genialidade, né? Tem pessoas que, com o tempo, foi o meu caso, né? Eu acho que eu melhorei muito em termos de fazer música, né? Pela insistência, né? Ouvindo muito música, entendeu? Eu acho que eu teve um salto, deu para me perceber que eu acho que como compositor deu um salto legal. Acho que foi legal. Tem um aspecto que eu observei aqui, você falando e toda a tua trajetória e tudo mais, sabe? Que é esse lugar colaborativo, né? Sim, que eu acho que é uma coisa que sempre teve na tua trajetória, né? Que são pessoas que colaboram, ou colaboram com uma letra, ou com uma ideia, exatamente. E você vai assim, conjuntamente co-criando algo. Você percebeu claramente isso aí. Eu nunca fui um cara assim, por exemplo, como eu não sou cantor, né? Eu não sou cantor, então eu sou compositor. Eu nunca também quis trazer tudo para mim, entendeu? Toda vez que eu fiz um CD, eu sempre trouxe o pessoal para participar em conjunto, né? Porque, você vê, sozinho, por exemplo, às vezes você vê o compositor fazendo só ele cantando, é legal o registro dele. Mas se não tiver intérpretes para cantar, entendeu? Eu usei muito isso, né? Peguei muita gente para cantar. Em todos os CDs sempre tem 3 ou 4 cantoras, eu participo muito pouco como cantor, né? Então esse aspecto que você falou aí, de colaborar, fazer com que todo mundo participe do projeto. Sim. Sem vaidade, né? Sem ego, porque tem muito isso, né? Às vezes o cara quer fazer tudo, né? E às vezes tudo ele não faz. Por exemplo, letra, eu sei que eu tentei já fazer, mas não sou bom em letra. Eu acho que eu me garanto um pouquinho na música, entendeu? E no violão. Mas você tem que ter essa autocrítica, né? Às vezes o cara não tem e quer fazer tudo. E não tem para tudo, né? São poucos, né? Que fazem letras, fazem música e cantam bem. Mas dá para contar no dedo, né? É. Então eu acho que nesse ponto eu tive bastante cuidado com isso, para não chamar tudo para mim, né? Entendeu? E até uma questão que faz com que outras pessoas participem da tua criação.
que outras pessoas participem da sua Sim. vida também. A ideia de que você não é autossuficiente em tudo, Sim, né? Eu não vou exatamente. fazer tudo. Exato. Mas olha, eu criei uma melodia bonita aqui, eu quero te mostrar. Quem sabe você não tem uma ideia para complementar a minha Sim. e me traz uma letra. Sim, que é sim. o que você tem feito, eu Sim, acho, sim, né? lógico, lógico. E isso tem seu valor, assim, porque a gente vive Em daí... grupo, é, né? Em grupo. É não ter vaidade, né? Porque você tem que tem que saber o teu limite, né? Não adianta, né? A soberba, né? Não pode. Até é interessante a gente mencionar aqui a presença do Joãozinho, por exemplo, né? Assim? Do pandeiro, diz assim, eu vou levar um compadre para tocar pandeiro comigo lá, Sim. porque precisa desse acompanhamento e porque no conjunto isso vai ficar ainda mais agradável e bom e tal. Então você poder trazer outra pessoa junto e Sim, tal, sim. agrega, né? O Joãozinho, eu quero fazer um agradecimento aqui em especial. O Joãozinho é um cara que também, ele em defesa da música, ele tá sempre, toda vez que eu convido ele tá pronto para participar, também não tem vaidade, e tá com o grupo lá, anos lá, entendeu? Que não é fácil manter um grupo, né? Não é fácil, né? Todo mundo tem grupo, né? Mas manter um grupo Ele tá é anos lá. difícil. Uhum. É difícil. Ensaiar tudo e marcar show, tudo, Marcar né? show. Não é fácil. E é um batalhador pelo choro aí. Anos e anos estava batalhando pelo choro. Né? Uhum. Vamos nessa. O conjunto se tinha que trazer para... Nós vai conversar A gente depois, nós vê, vai a gente acertar vê. tudo, nós vamos trazer todo mundo do conjunto de choro para cá. Gente Quando vê. é que a música começou na tua vida? Fiquei Na curioso. verdade, é o Nós seguinte. somos curiosos aqui, então eu fiquei Na curioso. verdade é o saber. seguinte, eu comecei aos 15 anos, comecei tocando violão, tudo de... Bom, até hoje eu toco de orelha, né? Não estudei violão, nada, tudo de cabeça, né? E aí comecei tocando num conjunto lá no Boqueirão, os Psicodélicos, no tempo de Jovem Guarda, né? Uhum. Aí toquei, aí eu fui convidado pelos Brasinhas, que estavam tocando aqui no Ponto 6, no Mini Chance. Aí comecei a tocar, fiquei 5 anos com eles, tocando Jovem Guarda, baile, no Thalia, Três Marias, entendeu? Daí eu fui para o Rio de Janeiro fazer letras. Aí eu fiz letras, literatura lá. Mas sabe o que me achei curioso? Quando foi que você ouviu pela primeira vez algo e falou assim, rapaz, eu vou fazer música, eu gosto de música. Quando foi que você... Quer ver uma coisa? O pessoal sempre fala o seguinte, todo mundo que eu vejo falar, olha, a música bateu ouvindo Chega de Saudade do João Gilberto, né? Pô, quando ele gravou em 57, 58, Chega de Saudade, eu tava com 8, 9 anos. Nem sabia que eu... Então você falou, qual é a música que me bateu? Eu não tenho vergonha de falar. Foi Que Tudo Mais Vai Pro Inferno, do Roberto Carlos. Eu estava com 13, 14 anos, 15 anos. Né? Aquela música me bateu. Eu falei, puta, é isso aí, cara. É isso aí. A música que, pra mim, se eu perguntar, foi que me... Porque a música tá ligada com a emoção, né? Com o momento. Não adianta você falar, o momento que você está, então, foi Que Tudo Mais Vai Pro Inferno do Roberto Carlos, que eu falei, pô, é por aí que é por aí o caminho. Aí eu fiquei louco para essa música, né? E esse período todo, né? Porque você não tinha, na verdade, você não tinha, por exemplo, já estava acontecendo bossa nova, estava acontecendo um monte de coisa. Pô, mas você é um cara sem radiola, sem disco, sem nada, sem conhecimento, e a Jovem Guarda entrou a todo vapor. Então foi uma coisa que fez muita cabeça. Mas depois você vai aprendendo, aí depois vai sabendo quem foi João Gilberto, aí você vai, o movimento todo, daí você vai... Mas a emoção ficou no Que Tudo Mais Vai Pro Inferno, do Roberto Carlos. Foi ali que eu vi que havia possibilidade de... Quer dizer, você não tinha muita consciência, mas aquilo deixou você extasiado, né? Você não tem consciência, né, com 15 anos, se você vai ser músico. Mas a emoção foi muito grande, entendeu? Isso marcou, entendeu? Foi. Que bom que graças a essa música... Hoje a gente tem aqui... E eu fui insistindo, né? Fui insistindo. Hoje a gente tem um músico aqui. Eu queria agradecer você pela presença aqui. Se Mas nós pudéssemos, nós conversávamos mais. Mas vamos ter que tomar um cafezinho ali e conversar depois um pouco mais. Combinar as coisas do choro, tudo com o Joãozinho e tal. Mas que Se você puder tocar uma música pra gente fechar bem esse programa aqui. Vamos ter uma música aí também meio regional, que é a música, a letra do Retamoso. Trago na mão uma enxada e na outra um violão. Lavro a terra, corto cana
amasso meu próprio pão. Planto soja, colho milho, encho o saco de algodão. Pra patrão, eu não me humilho, trabalho não me falta não. O leite tiro da vaca, o queijo faço com a mão. Se a colheita foi fraca, farinha, amor e feijão. E quando a saudade bate, bato no meu violão e trago a felicidade pra baixo do barracão. Hoje é dia de colheita, sonho não é ilusão. Embaixo da lona preta nasce uma nova nação. Trago na mão uma enxada e na outra um violão. Lavro a terra, corto cana, amasso meu próprio pão. Planto soja, colho milho, encho o saco de algodão. Pra patrão, eu não me humilho, trabalho não me falta não. O leite tiro da vaca, o queijo faço com a mão. Se a colheita foi fraca, farinha, amor e feijão. E quando a saudade bate, bate no meu violão e trago a felicidade pra baixo do barracão. Hoje é dia de colheita, sonho não é ilusão. Embaixo da lona preta nasce uma nova canção. Parabantão, pararaná, parabana, parabana, pararaná, pararaná, pararaná. Ei! É isso aí. Que beleza! Valeu, Richard. Obrigado, Muito obrigado pelo espaço aí. Gostei muito de participar. Que bom. Nota 10. É isso aí. É isso aí, gente. Vai vendo.